Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais uma aula. Vocês lembram que na semana passada nós falamos sobre a segunda e terceira lei de Newton, certo? Eu vou relembrar algumas coisas da segunda e terceira lei para vocês e quero resolver alguns exemplos, tá? Que vai ajudá-los a resolver exercícios do planejamento, ok? Então, nós vamos relembrar vocês agora as três leis. Então, vocês lembram que para nós falarmos das leis de Newton, para nós falarmos de Newton, nós temos que relembrar da dinâmica. Quando eu falo em dinâmica, eu estou falando então do movimento dos corpos e eu preciso considerar as suas causas. Então, na primeira lei que nós estamos falando é a lei da inércia. Lembra que a professora falou, todo o corpo em repouso tende a permanecer em repouso, se estiver em movimento retilíneo uniforme, tende a permanecer no movimento retilíneo uniforme, ao menos que alguma força externa fizesse com que esse corpo saísse do repouso ou parasse seu movimento. Quando eu falo então na primeira lei, eu preciso pensar em, se eu estou falando movimento retilíneo uniforme, eu estou falando em velocidade constante. Eu estou falando que, olha que eu coloco ali, ó, se a resultante das forças que agem em um corpo for nula, resultante das forças nula, força é igual a zero, tá? Este corpo ele pode permanecer parado ou com velocidade constante. Lembra que a professora também comenta sempre com vocês que o corpo, se não tiver nenhum atrito no solo, esse corpo ele sendo empurrado, ele vai continuar o seu movimento retilíneo uniforme o resto da vida, só se tiver algum obstáculo na frente para fazer ele parar, tudo bem? Na segunda lei, eu falei um pouquinho sobre a força resultante. Força resultante é igual ao produto da massa e a aceleração de um corpo. Então, eu coloco para vocês aqui a fórmula novamente, para vocês relembrarem. Ó, força igual a m vezes a, massa vezes aceleração. Quer encontrar qual é a força que eu tenho? Eu preciso saber da minha massa, eu preciso saber da minha aceleração. Então, eu coloquei assim para vocês, olha. Se a resultante das forças não for nula, esse corpo será acelerado conforme a equação. Então, aqui a aceleração não é nula. Na primeira lei, como o movimento era uniforme, nós tínhamos ali a velocidade constante, não existia aceleração. Ali, a aceleração era nula. Agora, na segunda lei, existe movimento com uma aceleração, ou seja, a velocidade ela vai estar variando conforme for ali o seu movimento. Então, eu coloco para vocês que F é a força resultante, ela é sempre dada em newtons, que é o N. O M, o Eminho, é a massa, ela sempre será dada em quilogramas, kg, e o A, a aceleração, que será sempre dada em metros por segundo ao quadrado. Todas essas unidades, elas estão no Sistema Internacional de Medidas, tá? E a terceira lei, comentei com vocês o seguinte, toda ação corresponde a uma reação de mesmo módulo, que é o mesmo valor, mesma intensidade, mesma direção, só que elas estão em sentidos opostos, tá? E são também aplicados em corpos diferentes. Então, né, coloquei ali para vocês certinho a terceira lei. Lembra que a professora falou que tudo tem uma consequência. Então, ação e reação. Se eu dou um tapa na parede, né, a minha mão ela vai doer. Por que ela vai doer? Porque a ação foi minha mão na parede, a reação é a força que está vindo da parede nas minhas mãos, tá? A minha mão, ok? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, para ficar assim bem claro como que nós podemos calcular ou uma força, ou uma massa, ou uma aceleração, tá? Depende do que o exercício traz. Então aqui, o que eu tenho? Uma caixa de 20 kg está sendo tracionada por uma força de 100 newtons. Então, essa força ela está puxando essa caixa. Desprezando-se as forças de atrito, a que aceleração estará sujeita à caixa? Então, vamos pensar um pouquinho. O que o exercício nos trouxe? Ele nos trouxe o quê? Uma força, que seria a nossa força resultante, de 100 newtons. Ok. Trouxe-nos também uma massa de 20 quilos. E pergunta-se a aceleração. Poxa, então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a segunda lei, que é a força resultante, produto da massa e aceleração, e vamos substituir o que nós temos. Nem sempre a pergunta, pessoal, vai ser qual é a força resultante, tá? Então a pergunta ela pode ser a massa ou a aceleração. Então depende de cada exercício, você vai ter que analisar e interpretar o que o exercício está te trazendo.
Então, nesse nosso exemplo, ó, grifem, né? Quando vocês estiverem resolvendo exercício, grifem, isso eu sempre falo para vocês, o que o exercício está trazendo. Então, ó, 20 quilos. 20 quilos é uma massa. Então, eu já sei que no lugar do M eu vou pôr 20. Eu olho a força de 100 newtons. Então, ela está trazendo um F, a força, 100 newtons. Grifo, força, 100 newtons. E o que eu quero? Aceleração. Grifo também aceleração, porque é o que eu não tenho por enquanto. Então, eu vou substituir. Substituindo, nós temos lá, força igual a M vezes A. No lugar da força, nós colocamos 100, que é o 100 newtons. Não precisa colocar unidades, conforme vocês vão substituindo os valores. A massa foi colocada ali, ó, 20 quilos. Então, no lugar do M, eu vou pôr 20. E a aceleração é a minha pergunta. Bom, agora, vocês sabem resolver. Jogo 20 dividindo 100 por 20, 5 metros por segundo ao quadrado. Esse vai ser o valor da aceleração. Uma outra coisa que eu preciso relembrar com vocês aqui, porque agora nessa semana eu vou pedir exercícios com essas atividades. Então, como que nós vamos descobrir forças resultantes quando eu tiver mais do que uma força? Porque eu posso ter 2, 3, 4, infinitas forças. Então, eu preciso ver aonde está a direção, onde está o sentido de cada força. Esse é o primeiro detalhe que eu preciso analisar no meu problema. Então, analisando isso, eu vejo, as forças estão na mesma direção? As forças estão em direções formando ali 90 graus, direções diferentes? As forças estão no mesmo sentido? Sentidos opostos? Como estão dispostas todas as forças no meu corpo? Então, por exemplo, eu estou dando o primeiro caso. Esse primeiro caso estou também relembrando o que nós vimos já nos vídeos anteriores. O primeiro caso eu tenho forças atuantes na mesma direção e sentido. Então, eu tenho duas forças que estão empurrando um bloquinho. Para nós encontrarmos a força resultante, eu simplesmente vou somar essas duas forças, tá? Então, as duas forças estão indo para o mesmo lado, o mesmo sentido. Então, eu somo essas duas forças. É a primeira situação que precisamos olhar no meu problema. Analisando o segundo caso, olha aqui, ó, analiso a direção é a mesma, horizontal. Agora eu analiso o sentido. F1 está empurrando o bloquinho para um lado e F2 empurra para o outro lado, então eles estão em sentidos opostos. Então o que eu preciso fazer para encontrar essa força resultante quando as forças estão em sentidos opostos? Subtrai F1 menos F2. Aqui vocês vão poder ver também várias apostilas, vários livros, eles colocam como módulo de F1 menos F2. Por quê? Porque na verdade eu estou falando em vetor e vetor só te dá valor positivo. Então eu sempre vou pegar a força maior e subtrair a força menor, tá? Esse é um detalhe que nós temos quando os sentidos são opostos. Pego a força maior menos a força menor. Isso vai te resultar o quê? A força resultante. Agora, quando nós tivermos uma força, várias forças, no caso aqui nós temos duas forças, elas são perpendiculares. O que quer dizer forças perpendiculares? Forças perpendiculares estão formando um ângulo de 90 graus. Então, está formando isso daqui, ó, tá? Perpendiculares. Forma-se 90 graus. Quando forma 90 graus, eu preciso ir para o Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, na matemática, se vocês ainda não viram, não resolveram bastante exercício sobre isso, mas eu acredito que vocês já devem ter visto alguma coisa, é sempre o quê? Eu pego força resultante ao quadrado igual F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Porque o Teorema de Pitágoras, ele te traz assim, ele te traz um triângulo, nesse triângulo você tem a hipotenusa e você tem os catetos. A hipotenusa, ela é sempre ao lado oposto ao ângulo de 90 graus. E os outros dois lados que estão formando 90 graus, eles vão ser sempre os catetos. Então, o que eu faço? Eu levo ao quadrado aquilo que eu quero primeiro, que é a resultante, né? A força resultante ao quadrado igual. Aí eu pego os dois valores que eu tenho das duas forças e elevo ao quadrado também. E aí eu vou resolver, levo ao quadrado um, levo ao quadrado o outro, somo e extraio a raiz. Vou dar um exemplo para vocês daqui a pouquinho sobre isso também. Então, vamos lá. Se eu tiver aqui, ó, duas forças apontadas para o mesmo sentido, nós já falamos, eu preciso somar essas duas forças.
Então, olha, eu trouxe esses exemplos para explicar, para ficar bem claro para vocês, tá? Então, nós temos F1 80 newtons, F2 100 newtons. O que eu vou ter que fazer? Somar? Então, 80 mais 100, 180 newtons. Esse vai ser o valor da força resultante, quando as duas forças estiverem para o mesmo sentido. Agora, se eu tiver um para cada lado, então eu tenho ali F3 e F4. F3 de 80 newtons, que está indo para a esquerda, e F4 de 100 newtons, que está indo para a direita. O que eu preciso fazer? Cada um para um sentido? Então, eu vou subtrair essas duas forças. Então, eu tenho 100 menos 80, que vai te dar 20 newtons. Bem tranquilo, bem fácil, tá, pessoal? E por último, se eu tiver aqui 90 graus, olha ali, ó, F1 e F2, quer dizer, na verdade, né, eu coloquei aqui F7 e F8, só para continuar, eu tenho o quê? Eu tenho essas duas forças formando 90 graus. Então, se forma-se 90 graus, eu tenho que ir lá para aquele cálculo de elevar ao quadrado, que é Pitágoras. Então, FR ao quadrado é igual a no caso aqui, F7 ao quadrado, mais F8 ao quadrado. Ou seja, 80 ao quadrado mais 100 ao quadrado. 80 ao quadrado, 8 vezes 8, 64, então dá 6.400. 100 ao quadrado dá 10.000. Somando, ficou 16.400. Extraio a raiz e aí eu tenho 128 newtons aproximado nesse caso. Então, eu preciso elevar ao quadrado as minhas duas forças para depois extrair a raiz e encontrar a força resultante. Vou dar agora um exemplo colocando as forças, quando eu tenho mais do que uma força. Nesse caso, as duas forças vão estar em sentidos opostos, então eu já tenho que analisar aí. Estão em sentidos opostos, o que eu vou fazer com as forças? Eu vou subtrair as forças antes de encontrar o que o meu exercício está querendo. Por quê? O exercício é muito parecido, na verdade só foi acrescentada essa força de 20 newtons para a esquerda, mas ele é igualzinho àquele exercício, aquele exemplo que eu fiz agora há pouco. Então, vejam só. Se duas forças agirem agora sobre a caixa, né, do exemplo anterior, que foi o que nós calculamos agora há pouco, qual será a aceleração? Então, voltando, a massa falava lá que era de 20 quilos. Bom, eu quero saber de novo a aceleração. Eu tenho duas forças. Se eu tenho duas forças, eu preciso achar o sentido dessas forças. Se as duas forças estivessem para o mesmo lado, eu teria que somar essas duas forças. Mas aqui eu tenho uma força para um lado e a outra força para o outro lado, ou seja, sentidos opostos. Então, primeiro eu vou ter que subtrair essas duas forças, 100 menos 20. Aí vai te dar a força resultante. Para quê? Para que você consiga agora encontrar a aceleração. E para nós encontrarmos a aceleração, eu vou para a segunda lei, que é o que eu coloquei aqui para vocês. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Vejam lá. Coloquei 100 menos 20, que te dá 80. A massa é a mesma massa, 20 quilos. A aceleração é o que nós vamos calcular. Então, eu tenho a aceleração, 80, vou dividir por 20, que vai te dar 4 metros por segundo ao quadrado. De novo, olha só. Se eu tenho duas forças para o mesmo lado, o 100 mais o 20, eu teria que somar. Então, no lugar daquele F, que é a força resultante, eu teria que fazer 100 mais 20. Daria 120, e aí eu iria calcular a aceleração. Como cada força está para um sentido, eu preciso subtrair essas duas forças. Se essas duas forças estivessem formando 90 graus, o que eu teria que fazer? Eu teria que ir para Pitágoras, elevar ao quadrado cada uma dessas duas forças, somar e depois extrair a raiz. Só que nesse caso, cada um está para um sentido, por isso que nós subtraímos. Outra coisa que eu preciso falar um pouquinho mais para vocês é sobre o peso dos corpos. Nós vimos no vídeo anterior, falando um pouquinho também sobre o peso. Eu só comentei que peso era uma força que nós tínhamos sempre apontada para baixo, né, de atração com a Terra. E aqui eu agora estou trazendo a equação que nós usaremos. Peso é igual a massa vezes gravidade. O peso também será dado em newtons, porque peso é uma força gravitacional, força da gravidade. Então, ela é dada em newtons. O M, a massa do corpo, sempre em quilos. A gravidade, que é a aceleração da gravidade que nós falamos, cada região tem o seu valor, mas ela é muito próxima, sempre a 9,81 metros por segundo ao quadrado. Por isso que em muitos exercícios nós vamos utilizar o 10 metros por segundo ao quadrado. Nós aproximamos
Uma outra coisa que nós precisamos tirar da cabeça, estudantes, é o seguinte: quando você sobe na balança, tá? Você está em cima da balança e olha lá o valor que saiu, esse valor está dando em quilos. O que você está vendo ali não é o seu peso, você está vendo a sua massa, tá? Então, massa é o que eu estou vendo ali na balança. Então, eu estou vendo lá 55 quilos, quilograma. Agora, se eu quiser saber qual é o meu peso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa massa e vou multiplicar com a gravidade aqui da Terra. Então, por exemplo, aproxima a gravidade para 10, eu vou pegar a minha massa, 55, e vou fazer vezes 10. 550 newtons. Esse é o valor do meu peso. Então, quando nós vamos lá na farmácia para nos pesar, nós estamos falando errado. Nós não estamos indo pesar. Eu estou indo ver qual é a minha massa. Mas, gente, é comum falar que nós estamos vendo o peso. Ah, qual é o seu peso? Ah, o meu peso é tantos quilos. É comum, é normal, mas fisicamente isso está errado. E eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês de massa também para nós concluirmos. Por exemplo, ó, qual o peso de um corpo de massa igual a 10 quilos? Na letra A eu coloquei na superfície da Terra, onde a gravidade é 10. Bom, então o que eu vou fazer? Vou multiplicar a massa vezes a gravidade. 10 vezes 10, 100. 100 newtons. Esse vai ser o valor do meu peso aonde? Aqui na Terra. Se eu for para Marte, a gravidade é 3,7 metros por segundo ao quadrado. Já é menor. Opa, vou lá multiplicar. Massa vezes gravidade. 37 newtons. Então, o peso já diminuiu. Quando eu concluo aqui falando, por exemplo, da Lua, lá não é gravidade zero, tá, gente? Ainda existe, é pequena, mas existe essa gravidade. 1,6 metros por segundo ao quadrado. Vou fazer 10 vezes 1,6. Vou ter 16 newtons. Se eu quero, né, ter um peso um pouquinho menor, eu posso ir para a Lua. Olha aí, gente, que legal. Vamos para a Lua que o nosso peso vai ser menor, tá? Mas é engano nosso, né? A nossa massa, ela não muda. A nossa massa, onde nós estivermos, ela sempre será o valor que nós temos aqui na Terra. Porque pensam, eu estou indo para a Lua, por exemplo. Eu não estou perdendo massa pelo caminho. Tá? Então, a sua massa ela vai continuar o mesmo. Os mesmos quilos que você tem aqui, você vai ter lá na Lua, vai ter em Marte. Então, não é engano isso, ok? Mas o seu peso vai mudar. Massa não muda, mas peso muda. Certo, pessoal? Até mais!